É hoje nosso convidado, José González Meiromé, professor da Universidade do Minho. Vem falar de um avanço da investigação na saúde. Novas lentes de contacto travam em 59% a miopia das crianças. Muito bom dia. Obrigada por estar connosco. Obrigado pelo convite. Vamos já falar deste avanço na investigação, muito útil para a visão das crianças. Para já vemos os temas que destaca na imprensa de hoje e quero começar por falar da polémica sobre o mandato da Procuradora-Geral da República, será ou não reconduzida no cargo e o que diz a Constituição. E neste caso quer sublinhar politização que está a ser feita à volta de toda esta polémica. Sim, muito bom dia, obrigado pelo convite. De facto, peguei como primeiro tópico aquele que se calhar me agrada menos, mas me preocupa muito como cidadão, que é todas estas questões que se estão a remexer à volta da justiça por parte da política, dos partidos políticos. Certamente há sempre aproveitamentos de um lado e outro, criam-se polémicas onde aparentemente não existem, e isto é apenas o pretexto porque a malha é muito mais larga. Ainda assistíamos nas vossas manchetes também à importância que se dá por vezes a relações com outros países nas decisões judiciais e de facto preocupa-me. Eu penso que a justiça é dos bens mais preciosos que temos numa democracia, aquilo que podemos melhorar ainda mais para os nossos filhos, para o futuro, e estou a assistir, não só em Portugal, como noutros países, muitas vezes a um desrespeito total pelas decisões da justiça, órgãos policiais que não obedecem simplesmente às decisões judiciais, e neste caso também me parece que se está a querer criar um grande assunto de algo que a pessoa em causa ainda nem se pronunciou em firme, sequer se está disponível ou não para ser reconduzida. O Presidente da República, quem por último irá designá-la sob proposta, terá que haver primeiro uma proposta do Governo, também ainda não se pronunciou. E, portanto, está-se aqui a contaminar um debate antes. De qualquer forma, a Ministra da Justiça deixou antever que Joana Marques Vidal não seria reconduzida, não é? Prontos, e depois vemos todo o governo que a rodeia. O aproveitamento político dessas declarações. A dizer se vai ser ou não vai ser, se precipitou nessa afirmação e depois a oposição também virá trazer a sua opinião sobre o assunto, mas no fundo está questões de justiça, que deveriam de funcionar de uma forma um pouco mais independente do outro poder, que é o poder político, muito importante também numa democracia. É isso que me preocupa. Vem também falar do uso da cannabis como fins terapêuticos. É isso que a Ordem dos Médicos hoje comprova, que pode ser benéfica para alguns tratamentos, o uso da cannabis. Isto vai ser debatido no Parlamento. Como é que acompanha esta questão? Acompanho-a com interesse, mas sobretudo a partir da comunicado que hoje lançou a Ordem dos Médicos, com muito agrado. A minha preocupação à volta deste assunto tinha sido sempre as posições radicalizadas que se têm tomado à volta desta questão, sem ter em consideração o fim último, que é o benefício dos doentes, que podem eventualmente usufruir ou não dos seus benefícios. O comunicado da Ordem dos Médicos de hoje é muito claro no uso desta substância para fins essencialmente paliativos, de atenuação de sintomatologias, de diminuição da dor, pode ter utilidade em doentes oncológicos, etc., etc., mas não avaliza de modo algum o uso terapêutico, isto é, nada está dito, em nenhum lugar está dito que a cannabis possa ter um benefício terapêutico para curar o que quer que seja. E isto põe-nos foco no que nós chamamos hoje em dia, nas universidades, mas em todo aquilo que se faz à volta do mundo científico, que é a evidência científica. Isto não é uma questão de opinião, de posições. Existe ou não existe evidência científica para suportar a utilização e com que fins? Isso está comprovado noutros países. E aí está. Não só, também em Portugal se faz investigação com é uma substância química, tal como aquela que serve de base à elaboração de muitos medicamentos, e neste momento este parecer veio resumir aquilo que a evidência científica nos diz. Sim, para certas coisas, em certas condições de administração, mas isto não pode estender-se a um benefício limitado de uma substância. Deixe-me só terminar com isto. Normalmente dizemos, quase em tom de brincadeira, que aquilo que diferencia um alimento, um medicamento ou um veneno, às vezes pode ser só uma questão de quantidade. E, portanto, este parecer trouxe a questão ao terreno científico, que me parece que é onde ela deve ser discutida também. Outro assunto que está na ordem do dia é a questão das urgências dos hospitais que sentem problemas nesta altura do ano por causa essencialmente do surto da gripe e
parece que não estão a conseguir dar resposta a tantos utentes nas urgências. E isto é visto com preocupação, naturalmente, no Serviço Nacional de Saúde. Efetivamente. E sobretudo pela população, que eventualmente sabe que mais tarde ou mais cedo vai precisar de recorrer a esses serviços. Estas notícias têm vindo a ser divulgadas nos últimos tempos, naturalmente os meses de inverno, pelas características climatéricas, etc. É onde isto mais frequentemente vai acontecer, mas eu queria trazer o assunto um pouquinho mais à base, que é porque é que acontece este entupimento das urgências nos hospitais. Porque estamos a falar de hospitais com questões de gripe, constipações, que, portanto, nós não estamos a falar que estão colapsados os hospitais apenas, mas também estão com questões cirúrgicas, intervenções cirúrgicas, etc., mas com assuntos que deveriam de ser tratados eventualmente num nível anterior, que são nos cuidados primários. Portanto, por que é que estas pessoas chegam a entupir as urgências? Provavelmente porque não têm centros de saúde de proximidade ou unidades de saúde familiares onde um médico possa ajuizar se é pertinente ou não um internamento, a correr a uma unidade mais especializada. E isto, claro, eu queria trazê-lo também para a questão da visão. Nós temos à volta de 150 a 170 mil pessoas em listas de espera para cuidados da visão, e certamente não todos precisam de cuidados super especializados em hospitais. Aqui está, por exemplo, a optometria, em que eu aqui de alguma maneira represento também, e que poderia dar um contributo enorme a isto, e já foi pelo Secretário de Estado, pelo Ministério da Saúde, encetadas iniciativas nesse sentido, mas que ainda não se concretizam. Portanto, o problema que aqui se coloca hoje e que é notícia tem origem muito antes, que é deixar às pessoas que decidam se devem ou não ir ao hospital, com base nas suas percepções, com base na sua sintomatologia, com base naquilo que eles consideram que é o agravamento ou não de uma situação. Mas somos a maior parte de nós leigos para ajuizar este tipo de situações. Muito bem, já o apresentei inicialmente, é professor da Universidade do Minho, está cá para falar de um avanço da investigação na saúde, neste caso novas lentes de contacto, que travam em 59% a miopia das crianças. E vamos então perceber que importância traz esta investigação. Certamente, começou no início desta entrevista dizendo que era um grande benefício para as crianças. Eu diria que o grande benefício ainda pode ser muito maior para os adultos que serão estas crianças um dia mais tarde. Porquê? Em primeiro lugar, estas lentes de contacto são umas lentes especiais com um desenho óptico especial. Portanto, no Departamento de Física, o Centro de Física da Universidade do Minho, participamos também nesse tipo de desenvolvimentos, e estas lentes o que vão fazer é que o olho cresça menos. E isto está, neste momento, suportado por evidência científica, não é uma opinião. Isto não significa que se cure a miopia. A miopia, quando ela aparece, não é curável. Para já, não é curável. O que nós podemos fazer é, nas crianças, enquanto essa miopia se está a desenvolver e estão a aumentar o número de dioptrias, que a cada ano, na revisão semestral ou anual, a criança vai fazer que apareça mais 0,25, mais meia dioptria de miopia para pôr nos óculos, que isso seja mais lento. Que benefício pode ter isso? Isso pode ter um benefício não no imediato, apenas porque a pessoa não precisa de uns óculos tão grossos, mas porque um dia mais tarde terá um risco muito menor de padecer patologias, estou a falar já na idade adulta e na velhice, que podem conduzir à cegueira. Deixa assim. Daí a minha ênfase em que não é só no imediato o benefício, mas no futuro será muito maior. Isto resulta de uma investigação internacional, da qual faz parte também uma equipa da Universidade do Minho. É certamente este ensaio clínico, portanto, um ensaio clínico será aquele tipo de estudo que vai depois vir dar lugar à tal evidência científica que nos permite confirmar ou refutar as hipóteses que nós desenvolvemos. Portanto, nós partimos para este estudo, uma equipa do Reino Unido, Canadá, Singapura e Portugal, com a hipótese de que estas lentes poderão diminuir o ritmo de crescimento do olho, com o intuito de desenvolver menos miopia. Bom, fazemos esse estudo durante 3 anos, neste momento já são 5, e verificamos que, de facto, o olho fica mais curto nas crianças que utilizam estas lentes das que não. Isto é necessário fazê-lo em estudos multicêntricos, porque é necessário um grande volume de voluntários para poder chegar a conclusões estatisticamente robustas que nos deem lugar a uma afirmação como a que estamos a fazer hoje aqui. A evidência científica sustenta que estas lentes diminuem o rácio de crescimento, a velocidade de crescimento do olho, avaliada com métodos totalmente objetivos. Não há qualquer interferência nem enviesamento possível por parte dos investigadores, nem dos próprios utilizadores das lentes. E para travar o avanço da miopia é também importante que as crianças antes dos 6 anos tenham uma consulta com um especialista.
Eu diria que todos e já faz parte. Em Braga temos um exemplo claro em que o Hospital de Braga, mas antes outros já o fizeram pelo país, lembro-me de um outro caso em Santa Maria da Feira, rastreios às crianças, não apenas aos recém-nascidos, mas antes dos 6 anos, tentar que os cuidados primários de saúde e os cuidados de saúde avaliem todas as crianças antes dos 6 anos. Nesse caso, por outros propósitos, para evitar o que se chama olho preguiçoso, a ambliopia, mas quando começam as crianças a ser escolarizadas, aí deveremos ainda intensificar mais esse acompanhamento, ano a ano, cada 2 anos, com o optometrista ou com o oftalmologista, que são já agora os únicos profissionais em Portugal que podem fazer a avaliação da visão, desde que devidamente credenciados junto das suas ordens e associações profissionais, e deveria de ser a melhor maneira de prevenir que este problema se agrave. Muito obrigada por ter estado connosco e um bom dia. Fechamos a emissão para quem nos acompanha a partir da RTP Internacional e aí por cá voltamos já a seguir um curto intervalo. Até já.